Agora, digo que eu escrevi no meu xadrez de ontem. O governo ele vai precisar se armar de informações, obviamente. Você vê que foi preciso o Supremo entrar na parada aí para fazer uma limpa na BIM. Então, você tem, digamos, você tem uma desarticulação total no governo. Hoje eu conversei com pessoas próximas aí que frequentam lá o meio lá, e falar, pô, o governo Lula 1 e 2 lá era uma festa, você tinha os churrascos, você tinha confraternização, você tinha aquele senso de equipe e tudo. E hoje se tem um presidente muito isolado. Muito isolado. Como que aparece esse isolamento? E parte aí devido também ao filtro feito pela Casa Civil, embora tenha uma grande pessoa lá, que é a Miriam Belchior. Né? Então vamos pegar os casos aí. A política neoindustrial. O Lula soube na véspera. Ou seja, montaram lá um Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial com federações, tudo de acordo com o figurino. De acordo com o figurino. Na hora de consolidar as propostas e tudo, fazem o lançamento de um programa que tinha que ser ter meio ambiente no meio, minas e energia no meio, desenvolvimento no meio, fazenda no meio, tudo isso aí, e não tinha um ministro lá. O Haddad não foi convidado, a Marina não foi convidada, a Simone Tebet não foi convidado, o ministro de Minas e Energia. Então, você tem aí uma questão importante para se analisar, porque o segredo desse programa, ele traz princípios bons, princípios modernos, tá? Que é trabalhar em conceito de missão, ou seja, eu não vou pegar um setor específico, eu vou pegar uma missão, que pode ser, digamos, a mobilidade urbana, ou a transição energética. Então, você pega aquele que vai melhorar a população e daí traz todo mundo que vai participar desse programa. Mas, para isso, para o programa dar certo, como foi na Coreia, você tem que ter detalhamento do programa. Por exemplo, o Lula acha que a meta de 70% de mecanização da agricultura familiar é pouco. Hoje é 18%. É uma meta ousada aí. Ele quer mais. Mas, para fazer isso, você tem que pegar o quê? Você tem que pegar a indústria de máquinas e equipamentos, o pessoal que fabrica para isso. Nós tínhamos uma boa indústria de máquinas e equipamentos nessa área que foi arrebentada aí pela compra de multinacionais, que hoje só fazem máquinas aí para grandes propriedades. Eu chamo a atenção, amanhã, quinta-feira, o GGN Economia, nós estamos analisando o primeiro eixo aí, que é o eixo da agroindústria, e pegando essa questão. Então, digamos, quando você vai montar um programa desse, não basta ter um objetivo. Você tem que juntar todas as pontas, analisar as possibilidades de todas as pontas, definir o que é necessário para estimular aquele setor, definir metas. Foi gozado que eu estava... Quem que estava no grupo? Outro dia a gente discutindo essa questão de... Acho que o João Furtado contando. Tem o Jeffrey Sachs, é um economista de Harvard, os mais antigos vão lembrar dele. Ele, aqui nos anos 90, ele vinha aí com aquela receita de Washington lá para passar aqui para os brasileiros, para o venezuelano. Nossa, era um monetarista daqueles financistas, e daí que o mercado resolvia tudo. Agora não, agora ele mudou totalmente aí. Só que nem a nossa amiga Mônica de Bolle lá. E na conversa lá, ele falou, pois é, por que a Coreia deu certo? Porque a Coreia se adaptou às condições de mercado. E a pessoa que estava... Não, eu acho que era a Leda Paulani, que estava na roda com ele, falou, Jeffrey, só tem uma coisa. A Coreia estabelece metas, estabelece compromissos das pessoas beneficiadas, e se alguém desviar dinheiro para outra coisa, é pena de morte. Então, é pena de morte. Então, digamos, você tem esse programa, agora estou falando do Capelli indo para a BDI pode ser um agente interessante, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial aí. Mas realmente está solto. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, o sistema de informações. Agora esperamos que a Agência Brasileira de Inteligência ela comece a fornecer informação. Ela é para alimentar o presidente de informações. Então, se espera que forneça informações sobre todos os campos. Por exemplo, você tem agora uma disputa na Câmara e no Congresso. No Congresso, se passa o candidato do Arthur Lira, que dizem que é mais faminto que o Arthur Lira, e tem o Davi Alcolumbre no Senado, vai ser pior, vai ser o sequestro final do orçamento brasileiro. Então, você tem que ter gente articulando politicamente lá
para poder impedir que o PMDB não, que o MDB e o PSD entre nesse bolo com o Centrão aí, porque daí as eleições vão para o vinagre. Então você tem que ter esses 3 grupos de consultoria. Você pega o Getúlio nos anos 50, o Getúlio foi a grande revolução que veio depois aí, inclusive com o Juscelino, se deve ao planejamento feito pelo Getúlio no governo presidencial. É quando nasce a Eletrobras, a parte elétrica resolvida, é quando nasce a Petrobras. E quem que fazia tudo isso? Era um grupo de 4 funcionários públicos, um deles eu tive a honra de conhecer, alguns deles trabalharam na Fiesp antes, que tinham essa visão sistêmica de desenvolvimento, que era o Rômulo de Almeida, Cleanto de Paiva Leite, Jesus Soares Pereira e Inácio Rangel. Hoje não tem isso. Não tem isso. Não tem. Então, o Lula precisava pegar um grupo desses aí para ser assessor do presidente, porque programas desses só dão certo se tiver o presidente à frente. Esse é um ponto relevante. Tem outros pontos ainda que a gente tem que levar em conta aí, que é a questão das ameaças ao Lula. Por que o Lula está tão parado assim? Você tem o Congresso de um lado, você tinha a BIM, dentro do palácio aí você tinha espiões. Você tem uma coisa inacreditável, que é a questão da logística do Exército, o Departamento de Logística do Exército soltou uma portaria autorizando policiais militares a terem até 6 armas, inclusive armas pesadas, rifles. Gente, isso aí dava demissão direto. Como é que pode um general assinar uma portaria que vai contra a determinação do governo, sabendo que essa entrada indiscriminada de armas aí alimentou as organizações criminosas? E agora você vê, coisa que nós estamos batendo aí já há umas 2 semanas, esses sistemas de inteligência que estavam na BIM para espionagem estão no Departamento de Inteligência do Exército. Nós temos matérias aqui, acho que a Patrícia fez uma matéria já, eu fiz lá atrás matérias também. Então, o Departamento de Inteligência do Exército tem esses equipamentos, sem supervisão civil. Então, para que serve? Para fazer espionagem aqui. Você pega, digamos, a campanha do Bolsonaro, a campanha de mídia e tudo, de rede social do Bolsonaro nas eleições, tem muito especialista que dizia que havia uma participação direta da inteligência do Exército nisso. Então, é um outro ponto de vulnerabilidade do país aí. Nós temos um outro ponto, uma outra dificuldade aí, que é a questão da mídia. A mídia voltou com tudo. Essa visão de mercado primária da mídia aí, é demais. Você precisa fortalecer o BNDES. O BNDES, em qualquer lugar do mundo, um banco de desenvolvimento tem um papel central, principalmente nas transições, nos períodos de transições. A Folha, outro dia, o que coloca lá? Inchaço do BNDES. Ou rombo nas contas públicas. Aliás, um rombo que foi um calote feito pelo Paulo Guedes no governo do Bolsonaro, que não mereceu uma primeira página. Um calote nos precatórios. Então, você coloca agora em dia rombo do governo. Então, tudo isso. Por que tudo isso? Sabendo que a alternativa aí, se volta aquele modelo anterior de queimar o Lula, a alternativa é a milícia, gente. É milícia. Não é a terceira via, não é o Luciano Huck com as gravatinhas dele, não. É a milícia. Agora, falta o discurso unificador do Lula. O Lula tem que fazer o pacto aí com o setor produtivo. Não é só a indústria, o comércio, as cooperativas, a agricultura familiar. Ele tem que entoar um discurso mostrando que é esse foco é que vai fazer o Brasil recuperar o que perdeu nesse período todo. Então, é um desafio muito grande aí, mas que o Lula tem que acordar. O Lula ele tá isolado, ele está sem pique até agora. Ele fez 2 discursos importantes aí, um discurso na refinaria Abreu de Lima, outro discurso no lançamento aí desse plano de industrialização, embora até a véspera ele não soubesse do plano, o que era o plano aí, mas tem que começar a atuar diariamente. Tem que voltar a ser o Lula daquele período de 2008 a 2010. É fundamental esse negócio. Isso aí, trazendo esse discurso da defesa da indústria, da produção, deixando claro didaticamente
didaticamente aí a importância da produção, a produção não é o trader da Faria Lima. Esse cara, o que ele faz é só troca de ativos lá. Não é essa multidão aí que vive de renda fixa. Aí. Não é isso. Tem que convencer o sujeito que faz lá a sua pequena indústria têxtil, o trabalhador, que é esse trabalho que constrói o Brasil. Eles têm que se sentir participantes do Brasil e têm que ser recompensados por isso também, com políticas públicas. Deixa eu pegar mais uma coisinha aqui. O Haddad, nas próximas semanas, ele vai começar a apresentar um conjunto de reformas importantes. Ele está trabalhando, inclusive, com o Gabriel Galípolo, aí. Inclusive algumas aí para estabelecer um RED aí para câmbio. Porque a multinacional, o capital externo vem para cá, ele vai investir aqui, ele consegue estimar quanto que ele vai ter de retorno em reais. Mas se a política cambial começa a dar saltos, ele pode ter ou lucro maior ou pode ter perda. Então, isso inibe a entrada. E o mercado não sabe disso, a mídia não sabe disso. É um pé no saco,